Olá, Fábio. Boa noite. Você está me ouvindo, Fábio? Amém. Que bom. Como estão as coisas por aí? Tudo bem? Vamos dar um tempinho enquanto a gente vê se chega mais alguém para a gente poder começar a nossa live. A Kelly. Boa noite, Kelly. A paz do Senhor. Seja bem-vinda. Vamos dar um tempinho aí para ver se o pessoal chega, se tem mais alguém, para a gente poder começar a nossa live. A minha mãe está chegando por aí também. Seja muito bem-vinda. A gente ficou alguns dias aí sem fazer a live porque houve alguns imprevistos, algumas situações que era necessário dedicar um pouco de atenção, então complicou para a gente um pouco essa situação das lives, mas estamos de volta. O mercado Compre Bem, seja muito bem-vindo aí o operador aí do Instagram e do Compre Bem. Quem estiver aí por trás do perfil aí, seja muito bem-vindo. Então eu estava dizendo, né? A gente teve algumas situações aí que exigiam um pouco de atenção da nossa parte nesses últimos dias e coincidiu justamente com a quarta-feira, que é a nossa conversa pastoral. Então a gente ficou impossibilitado de realizar as nossas lives na quarta-feira, mas vamos tentar dar continuidade enquanto essa situação não se resolve, né? A gente vai ficar fazendo a live da quarta nesse formato online. Ângela está por aí, seja bem-vinda. A gente vai manter esse formato até a gente retornar de forma efetiva, né? A gente ainda está parcialmente só aos domingos, né? Só com as reuniões dominicais, mas eu acredito que em breve a gente vai estar retornando também às demais programações, e a quarta-feira é o momento onde a gente tem a nossa reunião na igreja, né? Então isso pode ser que mude, mas por enquanto não muda. A gente vai ficar fazendo por aqui essa live da quarta-feira via Instagram e seguindo esse formato de conversa pastoral. O que nos ocorreu foi da gente manter esse formato de uma conversa e hoje a gente vai tratar sobre um assunto, né, que está dentro de uma série de outros assuntos, né? A gente vai falar um pouco sobre essa questão do cuidado pastoral e alguns dilemas da vida cristã. Então vai ser uma conversa pastoral muito bacana. A gente vai tratar de alguns assuntos relacionados à nossa caminhada cristã. E hoje nós vamos falar sobre a questão do desânimo, né? Da ação. Então acredito que você vai ouvir Deus falar contigo, porque afinal de contas quem nunca, né, se frustrou e quem nunca passou por uma situação de crise, né, crise de fé,
Então, se você quer continuar conosco, continua aí para a gente poder compartilhar isso juntos, né? E eu creio que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. Não sei se mais alguém vai chegar, pode ser que chegue sim, mas vamos começar para a gente também não perder tempo, né? Nós temos uma live de 1 hora, mas acredito que não chegaremos a tanto, né? Eu quero ser bem objetivo, mas bíblico, né? Eu quero trazer uma palavra de Deus para você, de forma que você possa ser tocado por Deus de alguma maneira e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com você através da palavra dele. E você pode também divulgar a live, né? Clicando no aviãozinho aí e enviando aí para o pessoal, para eles poderem também nos acompanhar e não perder essa oportunidade, tá bom? Então, eu queria orar primeiro para a gente poder começar a nossa conversa pastoral de hoje, tratando do assunto crise, né? Crise de fé, decepção e tudo mais, tá bom? Então, aí no seu lugar onde você está, curva sua cabeça, feche os seus olhos, ore comigo nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado por cada pessoa que nos acompanha. Senhor, que outras pessoas também possam chegar a esse lugar e receberem a sua porção da parte do Senhor. Espírito Santo de Deus, me guia naquilo que eu vou falar, que eu seja usado por Ti, Senhor, para falar ao coração de cada um e falar aquilo que cada um precisa ouvir. O Senhor já ministrou no meu coração e eu sei que o Senhor tem muito para fazer nessa noite. Então, assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. O Anderson Silva está por aí, a Emily também chegou, Emily Souza. Então você pode divulgar essa live clicando no aviãozinho e a gente vai seguir aqui com a nossa programação, aqui nossa conversa, tá bom? E o pessoal que for chegando vai tendo a oportunidade aí de nos acompanhar. Então, como nós queremos manter o mesmo formato de conversa pastoral, eu quero tratar desses assuntos, né? Assuntos que são bem pessoais. Por exemplo, crise de fé. A gente volta e meia passa por uma situação dessa, né? Eu acho que a gente seria hipócrita se a gente dissesse que a gente não enfrenta isso, né? Desânimo, vontade de desistir, vontade de deixar tudo, e principalmente nesse momento em que a gente está vivendo. Então eu queria nessa noite conversar com você sobre isso, né? E vai ser uma conversa bem pessoal, porque eu creio que eu vou estar falando muito também aquilo que você tem vivenciado nesses últimos dias diante da situação, ou já vivenciou. Então você pode ir comentando aí, você pode ir compartilhando aí com a gente, né? Bom, para isso, né, para a gente poder entrar no assunto, eu queria ler com vocês, né? Não ler, mas eu queria usar como base para a nossa conversa hoje o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. E eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no meu computador, para a gente poder ter essa conversa. O pastor Valdeban está por aí, seja muito bem-vindo, pastor Valdeban. Então vamos lá, vamos falar sobre crise de fé, vamos falar sobre desânimo e o que a palavra tem a dizer a respeito disso. E aí, como eu disse, eu queria partir desse texto, né? Lucas 24, do versículo 13 até o versículo 35. Eu oriento você a depois fazer essa leitura em casa, tá? Aí onde você está. Depois que a gente terminar a live aqui, você vai ler aí, e eu creio que você vai ser ministrado aí ao teu coração a respeito de tudo que a gente vai estar falando aqui. Mas o que o texto fala? Para a gente não ler o texto inteiro, eu não vou ler o texto, vou falar um pouco aqui do que o texto fala. Boa noite, pastor. Paz.
o texto conta aquela ocasião onde os discípulos, né, 2 discípulos, eles decidem voltar para casa. Eles estão em Jerusalém e eles decidem sair, voltar, né? Depois da crucificação de Jesus, eles ficam a sexta, o sábado, e parece que no domingo pela manhã, né? No domingo pela manhã ali, eles voltam para casa. Eles estão voltando para casa. Naquele mesmo dia, né, diz o texto que é o versículo 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo, né, que é justamente no domingo da ressurreição, aqui, ó, isso, então, bem na madrugada do domingo ali, aquele momento ali, eles, oi Mateus, seja bem-vindo, naquela madrugada eles decidem voltar, e eles estão a caminho dessa cidade chamada Emaús. E é muito interessante essa ocasião, porque no caminho de volta para casa, né, perceba que eles estão saindo de Jerusalém. Você lembra que Jesus disse assim, que eles deviam permanecer em Jerusalém, até que do alto, né, então assim, eles acabam, Gorete, tá aí, seja bem-vinda. Então, a ideia de Jesus era que eles permanecessem juntos, né, que a sua crucificação, a sua morte seria algo momentâneo, seria algo pontual, aquilo teria que acontecer, mas ele iria ressuscitar. E a ordem dele, né, depois da sua ressurreição, é que eles permaneçam em Jerusalém. Então a ideia de Jesus era que eles permanecessem juntos até que tudo isso acontecesse. Mas parece que os discípulos não entenderam bem e os 2 aqui decidem voltar. Alguns dizem que era um casal, a gente não sabe ao certo, mas voltam para casa, eles voltam para Emaús, que era uma cidade que estava mais ou menos ali a 11 quilômetros de Jerusalém. Era próximo de Jerusalém, então eles decidem voltar, e esse caminho para casa é a pé. Eles voltam para casa a pé e eles se encontram com Jesus. E aí tem aquela conversa muito bacana que eles têm com Jesus, e chegam a casa e lá eles comem, e na hora da comida, né, na hora que eles estão comendo, Jesus vai partir o pão, né, isso está lá no texto, Jesus dá graça, e ao dar graça, né, ao agradecer a Deus pelo pão, eles percebem, né, que é Jesus. Eles lembram, né, daquela cena da ceia, eu acredito, e aí acabam lembrando e reconhecendo Jesus naquela ocasião. E aí o texto diz que eles retornam para Jerusalém e vão ali realizar tudo aquilo que foi realizado como narra o livro de Atos e tudo mais. Então foi um processo, né? Você percebe que há ali um certo desânimo, né? Seja muito bem-vindo, Anaxímenes, eu acho. Ariston Leite, seja bem-vindo, né? Meu amigo Ariston Leite, Mateus também, já falei. Enfim, eles decidem, eles desistem, né? E é uma coisa que acontece com todos. A gente se frustra na nossa vida por várias razões. Isso é comum. É comum a gente se frustrar. A gente se frustra com pessoas. Quem nunca se frustrou com pessoas? Quem nunca criou expectativas em relação a alguma coisa e essa pessoa não supriu, essa pessoa não realizou as suas expectativas, então você se frustra. A gente se frustra com o trabalho, a gente se frustra nos relacionamentos. Então, a questão da frustração é algo muito presente na nossa vida, né? A gente nunca vai estar livre de se frustrar. Eu chamo a atenção de vocês para uma questão. É um perigo, né? O problema está quando a gente se frustra com Deus, né? E aí eu falo na nossa perspectiva, porque às vezes é isso que acontece.
né? A pessoa chega para conversar com a gente, é pastor, e acredito que isso é comum a todos os pastores, né? A pessoa chega para conversar com a gente e diz estar frustrada com Deus ou está passando por uma crise de fé, né? Então, aí está o problema. Se frustrar com a igreja, com o pastor, com o irmão, com o trabalho, com a esposa, com o filho, isso vai ser algo comum para nós. Vai ser algo comum, algo que vai acontecer com muita frequência. A gente sempre vai passar por crises assim. Mas a crise de fé, ela é um problema, né? Ela é um problema. E aí é sobre isso que eu queria tratar com vocês aqui. O nosso foco não é frustração com relação a outras pessoas, né, em relacionamento. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas a nossa questão não é problemas relacionais. Eu não vou tratar sobre isso hoje aqui. O que eu queria tratar hoje com vocês aqui é sobre a questão da frustração, né, a crise de fé. A crise de fé. Porque é algo que afeta a nossa vida espiritual, que compromete a nossa saúde e a nossa caminhada cristã. Antes da gente entrar propriamente no texto aqui e naquilo que eu tenho para falar, eu queria pontuar duas coisas aqui. Primeiro, o que eu ou o que você pensa a respeito de Deus vai determinar as nossas expectativas e ações. Isso é um fato. O que eu penso, o que eu acredito, né, a respeito de Deus determina as minhas expectativas e ações. É claro que isso é inevitável, mas o que a gente pensa, o que a gente acredita, não define quem realmente ele é. Isso é uma questão, né? Não determina quem ele é. O fato de eu crer ou acreditar em Deus em relação a alguma situação não determina quem ele é, entendeu? Deus ultrapassa todas as nossas tentativas de definições. A gente pode tentar explicar Deus, definir Deus, mas Deus não cabe na nossa cabeça, Deus não cabe na nossa teologia, não dá para a gente explicar ou definir Deus. Então vai ser sempre assim, você precisa entender isso, que aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que você conhece de Deus, nunca é o bastante e nunca vai ser realmente o que ele é, definir ele por completo, né? A gente pode ter percepções a respeito de Deus. É por isso que ele vai dizer lá no Êxodo que a gente não pode fazer imagens, né, dele. A gente não pode, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura, coisa da terra ou coisa do céu, das águas ou debaixo da terra. É um texto que está lá em Êxodo, no capítulo 20, e é justamente nessa perspectiva, de que a gente não tente representar Deus, porque vai ser impossível a gente fazer isso, a gente sempre vai falhar. Então, essa é uma questão. O fato de você pensar ou achar que conhece Deus em determinadas questões, não quer dizer que ele vai agir assim ou fazer assim. Outra coisa que você também precisa perceber é que Deus se revela de muito na palavra. Então, as nossas percepções, as nossas experiências vai dando sinais de quem Deus é. Por exemplo, na palavra nós temos muitos homens de Deus e mulheres que tiveram experiências extraordinárias com Deus, né? Davi, por exemplo, define Deus no Salmo 23 como um bom pastor, né? Outros viram Deus como um general, um Deus da guerra, aquelas coisas assim. E aí nós vamos ter várias experiências a respeito de Deus, várias percepções a respeito de Deus, e às vezes experiências diferenciadas, né? A gente vai ver Deus agindo de uma maneira na vida de alguém, como também Deus agindo de outra maneira na vida de outra pessoa. Isso eu estou falando porque às vezes a nossa expectativa a respeito de Deus, ela é falha. Então é por isso que eu estou te falando isso, né? Abrindo essa conversa com isso.
Às vezes você pode achar que Deus vai fazer algo, ou que Deus quer fazer algo, mas na verdade Ele não se comprometeu com aquilo, né? Por isso que às vezes eu alerto em relação a todo tipo de pregador que você vai assistir na internet. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, com o conteúdo que você está lendo, com as pessoas que você está seguindo, porque às vezes aquelas pessoas vão plantar ideias na sua cabeça a respeito de Deus que elas não existem, né? Então nós temos às vezes pessoas, pregadores que prometem, né, coisas que são surreais, que não estão de acordo com a palavra de Deus. E você, inocentemente, por acompanhar e por estar sempre ali recebendo aquele ensino, você começa a acreditar naquilo, né? E aí por isso que vem a frustração. Porque não é que Deus é mau, não é que Deus não quer nos curar, não é que Deus não quer nos abençoar, não é que Deus vai nos blindar em relação a algumas coisas. É porque a nossa expectativa a respeito de Deus, ela foi infundada. Ela não teve um fundamento bíblico. Então, por isso que eu chamo sua atenção para essas duas coisas. Primeiro, aquilo que a gente sabe ou a gente pensa a respeito de Deus determina a minha expectativa e as minhas ações, né? Eu vou agir baseado naquilo que eu sei a respeito do que eu conheço a respeito de Deus. Mas não quer dizer que Deus vai agir assim, né? Deus é Deus e Ele é como Ele é e eu preciso conhecê-lo cada vez mais. Mas a minha concepção a respeito de Deus não define Ele, né? E a experiência. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Eu não posso querer que a experiência da Raquel, por exemplo, oi Raquel, que a experiência da Raquel se repita na minha vida, né? A experiência que você teve com Deus seja replicada na minha vida. Então, isso não existe, né? Cada pessoa vai ter uma percepção a respeito de Deus. E isso é muito importante para a gente poder tratar desse assunto da questão da frustração, né? Da crise de fé. Porque se você parar para pensar, e quando você vai conversar com muita gente que está passando por uma crise de fé, é justamente por causa disso. Porque ela construiu um castelo, ela construiu um pensamento, uma teologia, ela construiu uma ideia a respeito de Deus que é antibíblica, é infundada, né? Então isso como? Ao longo do tempo ela foi construindo, ouvindo aqui, ouvindo alguém ali. E daí também a experiência de fé de alguém, né, ela quis trazer para ela. Isso acontece muito, né, com esses digital influencer. Então você, por exemplo, você tem um cara lá na internet, no Instagram, que ele está postando sempre lá imagens, ele está colocando coisas lá que às vezes pode nos afetar. A gente olha para ele e diz assim, poxa vida, mas esse cara... Eu tive uma experiência muito interessante, porque essa semana passada, eu coloquei lá no meu perfil do Instagram um cronograma de leitura. E alguém perguntou para mim se eu lia, se eu fazia, se eu cumpria com aquilo ali. E eu falei, claro que não. Ela disse, mas por que você postou? Aí eu falei assim, eu postei porque eu quis... motivar outros a fazerem o que eu faço, porque, gente, é claro que eu não consigo cumprir com o que está lá, mas assim, aquilo ali serve como um roteiro para mim, né? Eu não sou escravo daquilo ali. Então, quando eu estou falando em relação às minhas leituras, né? Então eu selecionei, eu sempre organizo, e agora eu atualizei recentemente as minhas leituras, e daí eu coloquei algumas coisas que eu preciso e que eu pretendo ler. Então assim, organizei ali de uma maneira que eu vou buscar seguir aquilo, mas é fato que às vezes eu vou acordar pela manhã e eu não vou conseguir realizar o meu devocional naquele horário que eu programei, né? E daí durante o dia eu vou tentar me organizar,
É claro que à tarde, aquela leitura que eu coloquei para tarde, eu vou tentar realizar, vou tentar cumprir ela. Mas, se eu não conseguir, tudo bem, mas estava ali para fazer. Então, não sei se você está me entendendo, mas às vezes a gente começa a olhar para perfis de outras pessoas e para a vida de outras pessoas, espiritualidade, a forma de vida de outras pessoas, e a gente começa a se sentir mal, porque a gente não consegue fazer aquilo que o outro está fazendo, né? E a gente entra numa crise de fé também. Então, é impossível. Olá, Damião, Alexandre, seja bem-vindo, Henrique, Paulo Leite. Então, assim, é impossível a gente acompanhar outras pessoas no mesmo ritmo. Cada pessoa vai ter um ritmo, cada pessoa vai ter um ritmo na oração, cada pessoa vai ter um ritmo na leitura, cada pessoa vai ter um ritmo no jejum. Então, cada pessoa vai ter sua experiência. Então, é muito importante você compreender essas duas questões para você tomar cuidado para não se frustrar em relação à fé e ter uma crise de fé, tá bom? Então, não sei se eu fui claro, mas espero que eu tenha sido, né? Outra coisa que a gente então pode perceber no texto aqui é que esses irmãos, de certa forma, eles construíram, né, uma ideia contrária a respeito de Jesus. Eles nutriram um pensamento, né? Deixa eu ver se eu acho o texto aqui para compartilhar com vocês, a respeito de Jesus, porque o texto diz que eles... Olá, Arilane, seja bem-vinda. O texto diz que eles voltaram para casa, eles desistiram, assim como Pedro. Praticamente todos os discípulos debandaram, né? Deu uma espalha-brasa assim durante o momento da crucificação ali na sexta-feira, né? Já à noite, na quinta, quando eles estão orando no monte ali das oliveiras e os soldados prendem Jesus ali já de madrugada da sexta, eles se espalham, né? Você vê que todo mundo sai correndo, Pedro ainda fica por ali, mas seguindo Jesus de longe, ou seja, cada um foi para o seu lugar. E aí o texto diz que Pedro, por exemplo, vai pescar. Então cada um vai voltar à sua vida normal. E esses discípulos, né, eles também fazem o mesmo. Eles decidem voltar para casa, voltar para Emaús. E voltar para Emaús é desistir. Diante da crise de fé, voltar para a vida velha. Você voltar, às vezes, para a sua vida de pecado, você voltar para a sua vida de prostituição, você voltar para a sua vida de bebedeira, né? Então, essa questão, voltar para Emaús é desistir. E por que esses irmãos, eles tiveram essa experiência, né? Olha só aqui, o versículo 24, deixa eu ver se eu acho aqui, eu estou com a minha Bíblia aberta, 24, Lucas 24 aqui, (24, 16), olha só, diz assim, ó: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo a caminho enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecidos. Não, gente, peraí, só rapidinho aqui, deixa eu achar. Aqui, ó, 21. É porque eu estou só com a Bíblia aqui. Ó, eles dizem assim, ó: e nós esperávamos que era ele, porque eu estava querendo justamente esse texto aqui, ó. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Vocês percebem o que eles estão dizendo aqui? Eles disseram assim, ó: Jesus acompanha eles, né?
no caminho, e Jesus pergunta, sobre o que vocês estão falando? A gente leu lá em cima no 16. Aí eles vão contar toda a situação. Só você não sabe o que aconteceu. Foi Jesus, um homem, um profeta que esteve entre nós e pregou e tal. Então eles vão resumir um pouco daquilo que aconteceu naqueles últimos dias ali. E daí eles vão dizer isso, no versículo 21. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Gente, por que muitas vezes a gente entra numa crise de fé? Por que muitas vezes nós pensamos em desistir, em desanimar? Como eu falei, a gente vai ter frustrações com relação a pessoas, com relação à igreja, com relação a pastor, com relação a irmãos, a família, a gente vai ter. Mas o problema é quando nós entramos numa crise de fé, porque isso afeta a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade. Então, assim, o que diz aqui o texto? Eles pensavam que era Jesus que ia trazer a redenção a Israel. Essa questão aqui é muito importante. Por quê? Porque naquela época, para os judeus, eles acreditavam o seguinte, que o Messias, né, o Messias, o prometido, ele vinha para libertar o povo dos exércitos inimigos, daqueles que oprimiam o povo judeu. Porque, depois de Davi, né, lá no Antigo Testamento, lá no livro dos Reis, depois de Davi, vem uma sucessão de reis, e esses reis, eles quebram Jerusalém, eles acabam com a paz de Israel. E o que acontece? Um atrás do outro vai cometendo pecados, vai desagradando o Senhor, vai fugindo dos planos de Deus para aquela nação, até que vem o momento onde Israel é invadida e levada para o cativeiro. Depois desse tempo, Israel nunca mais teve paz. Israel, né, passou por maus bocados. E ali, já com Neemias, né, e Esdras, eu acho que você conhece um pouco, a Bíblia vai se localizar. Então, depois, ali com Neemias e Esdras, eles voltam para Jerusalém e reconstrói os muros, né? Lembra? Reconstrói os muros, reconstrói o templo, toda aquela situação. Mas o povo ainda vive naquela expectativa de uma restauração, porque eles voltam para Jerusalém, mas eles continuam pagando tributo, eles continuam sendo escravos ali na terra, eles trabalham e pagam impostos, né, para o rei. E daí o que acontece? O exército romano invade Jerusalém e consegue dominar todo aquele mundo conhecido da época também, e daí subjuga o povo hebreu, e agora Israel deixa de ser dominado pelos assírios e é dominado agora pelo exército romano, né? E o que acontece? Quando eles são dominados pelo exército romano, é bem no tempo onde Jesus aparece, né, em cena, e daí eles começam então a acreditar que Jesus era esse que viria, que montaria um grande exército de soldados e ia guerrear contra o exército romano, ia vencer o exército romano, subjugar o exército romano, e Israel então agora passaria a viver dias de glória e dias de paz. Então imagine só na cabeça deles o que acontece ao eles olharem para Jesus e verem Jesus crucificado. E como ele diz aqui no 21, na segunda parte aqui, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Gente, eu acredito que quando eles dizem essa última frase aqui, o semblante deles cai. Então eles estão tristes, estão desanimados, mas eu acho que rola uma lágrima aqui, dá para sentir a emoção, porque não foi fácil também. Mas por quê? Porque eles levantaram uma expectativa equivocada a respeito de Jesus.
Eles pensavam que Jesus seria um general de guerra, eles pensavam que Jesus seria um comandante de um grande exército e ia guerrear contra os romanos e iria vencer, subjugar os romanos, e Israel ia desfrutar de um tempo de paz. Lembra do que eu falei logo no início? Então, muito cuidado com quem você anda ouvindo. Porque, às vezes, as nossas crises de fé, elas surgem de uma interpretação equivocada das Escrituras. Às vezes, a gente começa a ouvir determinados pregadores, pregadoras, que vão só nos confundir, que vão apresentar um Deus que não é bíblico. E como a gente vai acreditar num Deus que não é bíblico, uma hora ou outra esse Deus vai nos frustrar. Uma hora ou outra a gente vai se decepcionar com esse Deus, sem dúvida nenhuma. Então, por que a gente enfrenta crises de fé? Por que a gente fica desiludido com relação a muita coisa? Porque, assim, só é desiludido quem está iludido, né? Então, assim, às vezes a gente se ilude com determinadas pessoas, com determinados pregadores, com determinadas mensagens, mas que nada tem a ver com a palavra. Nada tem a ver com a palavra. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa questão aqui no capítulo 24, no versículo 26. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Então, a ideia deles era que Jesus iria guerrear contra os romanos e vencer aquela batalha. E aí eles iriam viver em paz. Uma ideia de prosperidade, né? Algo humanamente falando, algo físico, né? Um reino terreno. Era essa a perspectiva de praticamente todo hebreu, né? Todo israelita, ele ia ter essa ideia de que o Messias viria para ser entronizado e levantar um grande exército e reinar e subjugar as demais nações. Então, essa seria a ideia, a perspectiva de um hebreu, de qualquer pessoa que morasse ali naquele tempo, naquele período. Mas olha só o que Jesus diz, versículo 26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Olha só. Aí 27 ele diz, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Gente, quando Jesus começa a falar com eles, quando Jesus começa a expor as Escrituras para eles, a mente deles faz assim, ó. Eles têm uma expansão de mentalidade, de consciência. Eles começam a perceber coisas que antes estavam ocultas, né? Eu acho muito interessante essa narrativa aqui, porque tem muito a ver com aquilo que Jesus fala, né? Porque ele diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqueles homens, eles começaram a ouvir as Escrituras. Eles começaram a conhecer um Jesus, não um Jesus de um discurso, não um Jesus genérico que é apresentado aí de qualquer maneira. Não, mas Jesus levou eles para a palavra, Jesus levou eles para as Escrituras. Olha, não, mas espera aí, vocês não entenderam bem. E daí começa a explicar para eles tudo o que deveria acontecer. E é interessante porque, deixa eu ver aqui, no versículo 21, no versículo 31, diz assim, ó, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Gente, diante das Escrituras, ao serem expostos, né, a serem colocados diante dessas verdades, a mente deles se abre, os olhos são abertos e eles começam a ter outra visão a respeito do Evangelho.
outra visão a respeito do Evangelho. Sabe qual é o problema? Sabe por que nós, às vezes, temos crise de fé? Sabe por que nós, às vezes, queremos desanimar? Um fator determinante é justamente isso. É que, às vezes, aquilo que a gente pensa a respeito de Deus não condiz com o que realmente Ele é. O plano que nós temos a nosso respeito, porque, por exemplo, o plano de Jesus para eles era era que eles permanecessem em Jerusalém, Jesus ressuscitasse, tivesse aquele primeiro momento ali depois da sua ressurreição, né? E sobre eles viesse o Espírito Santo e eles caíssem em campo, continuando a obra de Jesus, que não era simplesmente uma obra terrena, mas era um reino sendo implantado, mas não era um reino terreno, é um reino que não terá fim, é um reino eterno, é o reino de Deus sendo implantado. Então, a ideia deles era muito materialista, era muito territorial, e Jesus tinha algo muito maior para eles. Então, o problema muitas vezes da nossa crise de fé é que nós não estamos compreendendo Deus, né? As coisas de Deus, mas para compreendermos as coisas de Deus, nós precisamos ir para as Escrituras. Jesus levou eles para a palavra e então eles começaram as coisas começaram a se descortinar diante deles, diante do que Jesus, à medida que Jesus ia expondo ali para eles. Então, assim, para a gente caminhar para frente e também não se alongar muito, né, o que eu diria para você, já fechando essa questão, é que a gente tendo uma compreensão equivocada a respeito do Evangelho, a gente vai se tornar meramente um religioso. A gente não vai dar fruto. A gente vai ser improdutivo, a gente vai ser acomodado, a gente vai estar alheio à vontade de Deus, a gente não vai conhecer, a gente vai se apegar a coisas terrenas, a gente vai se tornar dependente de reuniões, de atividades. Por quê? Porque a nossa fé não está baseada em Cristo, a nossa fé não está baseada nas Escrituras, né? Então, ter essa compreensão errada do Evangelho compromete a nossa saúde espiritual. E é por isso que, volta e meia, a gente vai passar por crises de fé. Alguém, né, que teve uma experiência de fé genuína, ele vai passar por problemas, ele vai enfrentar terremoto. Lembra da parábola lá dos dois construtores? Ele vai passar por problemas, ele vai enfrentar tempestades, ele vai enfrentar ventania, né? Mas ele vai permanecer firme. Firme. É isso. A gente vai passar por luto, a gente vai passar por enfermidade, a gente vai passar por escassez. Paulo diz isso, né? Paulo diz assim: eu sei ter em abundância, mas eu também sei passar necessidade. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você tem uma experiência genuína de fé, né, você não desiste, você não desanima. O versículo 32, versículo 33 diz assim, ó: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles voltaram para onde Jesus queria que eles estivessem, em Jerusalém. Eles precisavam estar em Jerusalém. Eles não tinham que ter voltado. Pedro não tinha que ter ido pescar. E eles voltam, porque eles tiveram uma experiência genuína com Jesus. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui muito importante, que assim, a gente valoriza muito às vezes as experiências espirituais, né? Vamos dizer assim, esses momentos assim, que é importante também, gente, que é necessário. A gente precisa sentir essa questão
espiritual, essa coisa que foge do nossa explicação, do nosso controle, né? E aí eu estou falando de experiências que cada pessoa vai ter com Deus ali, mas a gente não pode desprezar as Escrituras, a palavra de Deus, né? Jesus vai dizer lá em Mateus que a gente erra, né? Que a gente erra não conhecendo, ele está falando isso para os fariseus, a gente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a gente precisa estar sempre em um contato dinâmico, a gente precisa estar sempre alinhado com Deus, oração, jejum e palavra, para que o poder de Deus, né, para que essa experiência sobrenatural, ela possa sempre ali conosco, a gente está envolvido nesse relacionamento dinâmico com Deus, e ao mesmo tempo as Escrituras, a palavra de Deus, ela tem que estar no nosso coração, a gente tem que estar meditando, a gente tem que estar sempre lendo, acompanhando, para que a gente possa nos fortalecer dia a dia, e aí a gente possa permanecer firme e de fato, né, ter essa revelação do Evangelho, né, porque como a gente viu, uma falsa impressão do Evangelho, uma falsa compreensão do Evangelho, né, ela vai ser danosa para a gente, ela vai nos prejudicar. A gente vai questionar o amor de Deus, a gente vai questionar a soberania de Deus, a gente vai questionar a providência de Deus na nossa vida. Mas quando nós estamos fundados na palavra, quando nós estamos em um relacionamento dinâmico, íntimo com Jesus, a gente vai desfrutar dessa caminhada cristã que é cercada pelo Espírito Santo e a gente vai estar sempre ali, sempre firme, como disse Paulo, podendo tudo, passando por crise, por provação, por luta, por escassez, por tudo. Mesmo que o nosso pai, a nossa mãe nos abandone, mesmo que venha coronavírus, mesmo que venha outras e outras situações que a gente não desconhece, que foge do nosso controle, a gente sempre vai estar firme ali no Senhor. E para nós não vai haver outro lugar de segurança, outro lugar de refúgio, senão nos pés do Senhor. Então, não sei se você já passou por uma crise de fé ou está passando, né? A nossa conversa hoje é sobre isso, é sobre crise de fé, mas o que eu queria dizer para você nessa noite é que você precisa se apegar à palavra de Deus. Você precisa ter ela como o seu manual de vida, né? O seu manual de fé e prática. Dedicar tempo à oração, dedicar tempo à leitura da palavra, isso vai te alimentar e isso vai te fortalecer. E daí quando vier o dia mal, você vai estar pronto para enfrentar e para superar todo e qualquer problema. E aí você vai conhecer, você vai discernir, você vai conseguir ter essa capacidade de administrar todas essas situações de uma forma mais forte e mais centrada, e não vai ser qualquer coisa que vai te derrubar, ou nada vai te derrubar, porque você vai estar firmado na rocha que é Jesus Cristo, tá? Se você está passando por uma crise de fé, busque a Deus, a sua palavra, para que você possa sair dessa, e como fez os discípulos aqui, levante-se e vá em busca de Jesus. Vá para onde Jesus quer que você esteja, que é no centro da vontade dele, que é na presença dele, tá bom? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. Espero que de alguma forma vocês tenham sido abençoados, que o Senhor possa ter me usado para falar ao coração de cada um de vocês. Essa live vai ficar salva, então você pode compartilhar com alguém depois, tá bom? E a gente vai ficar
assim, nesse sentido. Nunca mais a gente teve live diante de algumas situações que ocorreram, então, como eu falei no início, mas a gente sempre na quarta-feira vai estar aqui em Conversa Pastoral e falando sobre algumas questões da nossa caminhada cristã. Então, hoje a gente falou sobre crise de fé. Então, que Deus te abençoe poderosamente. Se você está passando por uma crise de fé ou conhece alguém que está passando por uma crise de fé, né? Lê com ele esse texto. Lê com ele esse texto aí, ou você mesmo leia Lucas 24, do 13 ao 35. Você vai ver algo extraordinário ali acontecendo, e a minha oração é que Jesus também fale ao seu coração, e como disse os discípulos aqui, que o teu coração possa arder com a presença do Espírito Santo, né? Mas que fique não somente nessa experiência de poder, nessa experiência sobrenatural, mas que as Escrituras seja o seu livro de cabeceira, que você possa estar lendo com frequência e estudando. Gente, é a palavra, é a Bíblia Sagrada que vai nos alimentar, que nos nutre, né? Outra, quando você conhece as Escrituras, você não recebe qualquer coisa, né? Tem muita gente aí na internet pregando e dando uma de pregador e querendo ensinar e querendo dar caminhos que vão mudar a sua vida, mas quando você conhece as Escrituras, você sabe que a única coisa que pode mudar a nossa vida e que a única coisa que nós precisamos, ou o que mais precisamos, é de Jesus, né? Quando a gente se aproxima das Escrituras, nós percebemos que nós temos uma necessidade extrema, e essa necessidade extrema, ela é preenchida totalmente por Jesus. Cristo é suficiente para nós, e Ele tem que estar no centro das nossas vidas, tá bom? Muito obrigado Ângela, Mateus, Beta, que chegou por aí, Emily, Mabelle, minha cunhada, um abraço para Mabelle, para Zoe, um abraço para Cássio também, Henrique Félix, Aislan, Raquel, Arilane, Damião, Alexandre, Miraci, Cássia, Vitor, Ariston Leite, Mateus, Pastor Valdeban, Anax Tales. Gente, muito obrigado a todos vocês. Tem mais gente aqui, mas eu quero agradecer a todos vocês, né, pela companhia aqui, e espero que vocês tenham sido abençoados pela nossa live aqui, e quarta-feira nós estaremos de volta com mais uma live falando sobre outro assunto aí da caminhada cristã que possa abençoar a sua vida, tá bom? Então, tarefa de casa para você: leia Lucas 24, do 13 ao 35, faça suas anotações, compartilhe esse texto com alguém, abençoe outra vida, compartilhe essa live com alguém, tá bom? Essa live vai ficar salva aqui no IGTV e também lá no nosso canal da UBPC Sertão. Lembrando que os nossos cultos aos domingos estão sendo presenciais. Temos um limite de público, né? 40 pessoas, então 35 cadeiras, mais o pessoal que fica ali em cima na plataforma. E o que está acontecendo é que algumas pessoas estão indo e estão ficando nos carros do lado de fora, né? A gente está tentando organizar isso. Não dá para impedir que as pessoas vá, mas o pessoal está ficando do lado de fora ali e está conseguindo acompanhar ali do carro, né? Às vezes pede uma cadeira emprestada e fica ali sentadinho olhando, né? Se bem que está frio aqui, né? Mas acompanha também da live. A gente está transmitindo o culto via internet também. O nosso equipamento não é tão assim, né? Não tem tanta qualidade, é um pouco precário, mas é o que a gente tem. E aí espero que tenha sido bênção também para você que está aí acompanhando as nossas lives aos domingos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A minha oração é que o Senhor continue sendo a fonte de vida, a fonte de vigor de vocês, que a palavra esteja no coração e na mente de cada um de vocês. Deus abençoe, tenha uma boa noite e muito obrigado pela audiência, tá bom? Nossa conversa pastoral termina
por aqui, mas quarta-feira que vem nós teremos mais conversa pastoral e aí vamos tratar sobre outro assunto aí da nossa caminhada cristã e eu creio que vai ser bênção, tanto para mim quanto para você, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um beijão para todo mundo, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Tchau.